E o que eu quero ministrar para vocês nessa noite, o que o Senhor colocou no meu coração. Quem estava aqui na quarta-feira que o pastor Judson veio ministrar para a gente? Quem estava presente? Poucos, né? Mas, irmãos, aquele dia eu saí daqui indignada. Sabe por que eu saí indignada? Porque em um certo momento da palavra, o pastor ministrou sobre crescimento espiritual, sobre nós sermos crianças na fé. E aí, ele leu um texto lá de 1 Coríntios, pode colocar aí para nós, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 2, que diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E ele ministrou esse texto, leu alguns outros, e ele falou, explicando essa palavra, que o apóstolo Paulo, na verdade, ele queria ministrar à igreja coisas mais profundas, coisas mais fortes, um alimento mais sólido, mas ele não podia fazer isso, porque as pessoas ainda estavam bebendo leite, E eu fui embora com essa indagação: Senhor, o que será que o apóstolo Paulo tinha para revelar e não revelou? O que será que ele foi impedido de falar? Porque as pessoas não tinham maturidade espiritual para ouvir. E eu fiquei matutando aquilo, e eu fiquei pensando: Senhor, é muito sério isso, porque quando eu deixo de crescer, querido, isso não diz respeito só a mim, isso diz respeito ao outro, porque aquela igreja que era criança espiritual, ela poderia ter recebido algo que nós também estaríamos nos alimentando hoje. Então, quando eu cresço espiritualmente, eu permito Deus operar na minha vida e isso alcança as gerações futuras. Isso alcança as pessoas que estão à minha volta. Tem um outro texto também que está lá em Hebreus. E aí eu comecei a pensar assim: não, mas eu vou procurar nas cartas de Paulo. Ele tem que ter entregado esse segredo. Ele tem que ter contado. Aí a gente vai para Hebreus capítulo 5, do verso 11 ao 14. Hebreus 5, do 11 ao 14, diz assim: Quanto a isso, temos muito mais que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora, a essa altura, já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aí lá em Hebreus, esse texto, novamente o apóstolo Paulo dizendo que não poderia entregar aquilo que recebeu de Deus, porque as pessoas estavam como crianças. Aí a gente vai para o livro de Gálatas, O que o apóstolo Paulo fala com eles? Ó insensatos Gálatas! Novamente o Senhor diz para aquela igreja que eles estavam se comportando como crianças. E olhando para essa palavra, querida, eu preciso entender que tudo que nós recebemos de Deus, nós precisamos dar uma resposta. Amém? Quando a gente ministra para as crianças, sobre o plano da salvação, a gente faz de forma lúdica, aí a gente apresenta o plano de salvação com as cores. A gente começa com o amarelo, que representa o céu, que nós fomos criados e viemos do céu. Depois vem o preto. Por que o preto? Porque o pecado nos afastou de Deus, nós perdemos a comunhão. Depois vem o vermelho. O vermelho é o sangue de Jesus. Por causa do sangue de Jesus, nós fomos reconciliados, recebemos perdão e podemos nos reconectar com o Senhor. Aí vem o branco, porque o sangue de Jesus nos lava e nos tornamos brancos como a neve.
E a gente encerra com a cor verde. Agora que eu recebi a salvação, eu preciso crescer e dar frutos. E é assim na nossa vida, né? Lá em Filipenses capítulo 2, verso 12, o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Ou seja, a salvação não é um fim em si mesmo. A graça que você recebeu não é só para você ser livre do inferno. Você precisa desenvolver isso que você recebeu, ou seja, você precisa crescer. Então, o plano do Senhor, querido, é nos levar a um caminho de crescimento. O Senhor, Ele quer nos dilatar, Ele quer nos expandir. E como que o Senhor faz isso, né? Quando o Senhor quer aumentar em mim uma medida de confiança, Ele vai mexer em uma medida de desconfiança, né? Assim é em todas as áreas da nossa vida, quando Ele quer aumentar algo em nós, né? Então, quando você passa pelas suas dores, pelas suas dificuldades, sabe o que é isso? É Deus dilatando a sua vida espiritual. E aí parece um paradoxo, né? Porque quando você está passando por uma prova, exteriormente você parece que vai se diminuindo, se encolhendo, você vai se sentindo o pior dos seres humanos. É assim ou não? Quando você está na prova, né? Mas na verdade é o contrário. Quando você está passando por momentos de dificuldades, na verdade o Senhor, Ele está te expandindo espiritualmente. O Senhor está te elevando de nível, o Senhor está fazendo com que você cresça. Então Deus faz coisas para mim, Deus faz coisas por mim e através de mim. Só que o que Ele só faz através de mim, e quem aqui quer ser usado por Deus? Você quer ser um instrumento de Deus? A gente até canta, né? Usa-me, Senhor. A gente não canta? Né? A gente quer de fato ser instrumento do Senhor. Mas o Senhor, Ele só vai operar através de você aquilo que Ele já operou em você. Porque Deus, Ele é um Deus coerente, né? A gente precisa não só falar, mas a gente precisa viver o que a gente fala. Então, Deus só vai operar através de você aquilo que Ele já operou em você. Então, o Evangelho, ele não tem a ver com se eu sei muito de Bíblia, se eu prego muito bem, né, se eu venho nos cultos toda semana. Não, o Evangelho não tem a ver com isso. O Evangelho tem a ver com quem eu estou me tornando em Cristo. Eu estou permitindo a palavra me lavar, porque a Bíblia diz que a palavra ela é como uma água que nos lava, não é? É a palavra que nos transforma. Por isso que nós somos tão zelosos com a palavra. Então, viver o Evangelho é você permitir que a palavra te transforme, né? Com os dons, o interessante é que a igreja de Coríntios, ela era uma igreja que se movia nos dons. Ela tinha dons de revelação, de profecia. Todos os dons estavam presentes na vida da igreja. Mas ainda assim, né, o apóstolo Paulo falou assim, vocês não têm falta de nada. Mas vocês não podem receber um alimento mais sólido, porque vocês ainda são crianças. Então, os dons podem abençoar muitas pessoas. Pode abençoar pessoas que estão lá longe, assistindo um vídeo. Quantas vezes nós somos abençoados, né, por vidas de pessoas que nós só conhecemos na internet, né? Nunca vimos pessoalmente, mas por causa dos dons nós somos alcançados. Mas agora, o fruto é o resultado daquilo que você permitiu Deus trabalhar na sua vida. E sabe onde você manifesta os frutos? Lá dentro da sua casa. Porque o púlpito, ele nos respalda, mas quem nos aprova é a nossa casa. Né? É lá dentro da sua casa que você vai manifestar esses frutos de transformação que o Senhor operou na sua vida, né? Fruto é resultado daquilo que o Senhor está operando na minha vida. Então, pensando nisso, né, eu pedindo a Deus uma direção sobre o que falar, e o Senhor me direcionou essa noite, e eu queria compartilhar com vocês alguns princípios de crescimento e desenvolvimento. E eu gostaria que vocês abrissem lá no livro de Isaías. Nós vamos usar como texto base o livro de Isaías,
capítulo 37, verso 30. Isaías 37, verso 30. Amém? Isso te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano, o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os frutos. Então, aqui nós temos um pequeno texto, né? Nós vemos um ciclo de crescimento, que na verdade é um ciclo libertador, né? Deus fala de 3 anos na vida de Isaías, assim como Deus também fala de 3 anos na vida de Davi. Quando Davi governava sobre Israel, Israel passou por um período de 3 anos de uma seca severa, uma fome severa. E aí Davi foi orar ao Senhor e perguntar: Senhor, por que o Senhor não tem respondido às nossas orações? Por que o Senhor reteu as nossas bênçãos, né? Aí Deus respondeu através do profeta para Davi, né, que aquela situação era porque Saul tinha feito um combinado de não destruir um determinado povo, que eram os gibeonitas, né? Eles tinham feito uma aliança com esse povo, mas Saul foi lá e matou esse povo. Então, o povo de Israel estava debaixo, né, de uma injustiça. Essa injustiça pairava sobre Israel e também sobre Davi, né? E isso se rompe num ciclo de 3 anos. Né? O 3 na Bíblia, ele fala sobre um tempo de ressurreição. Fala assim comigo para você acordar. O 3 na Bíblia fala sobre um tempo de ressurreição. Então, os números na Bíblia são extremamente simbólicos. E um dos símbolos, né, dos significados do número 3 é a ressurreição. Ela, né, nos propõe um rompimento para uma realidade de Deus que eu desconheço. Ou seja, para uma ressurreição em áreas da minha vida que eu ainda desconheço. Você pode ter uma ressurreição na sua fé, na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua saúde, né? Ou seja, você pode experimentar coisas que antes eram desconhecidas, mas Deus vem com uma ressurreição sobre a sua vida e você experimenta coisas antes desconhecidas. Então, memoriza aí, o 3 simboliza ressurreição, né? Uma outra situação foi quando Davi pecou contra o Senhor. Vocês se lembram que ele foi fazer um censo que Deus não tinha pedido para ele fazer? Deus não pediu para ele fazer. Ele desobedeceu e fez o censo. O que é um censo? Contar as pessoas, né? E Deus ficou bravo, digamos assim, né? Porque o Davi desobedeceu. Então Deus falou assim com Davi: ó, Davi, você vai ter uma punição. Vou te dar 3 opções, você pode escolher uma. 2 era os inimigos de Davi perseguirem ele, né? E uma era a mão de Deus sobre Davi. Então, 2, a mão do inimigo sobre Davi, e uma opção era a mão de Deus sobre Davi. O que Davi escolheu? Vocês sabem? Davi escolheu a mão de Deus sobre ele. Sabe por quê? Porque Davi sabia que o mesmo Deus que marca, ele também sara e traz cura. Amém? Então Deus falou, Davi falou, né, eu prefiro a mão de Deus, porque Deus é misericordioso sobre a minha vida, do que a mão dos meus inimigos, né? Então, aqui novamente nós vemos um período de ressurreição. Então, de 3 em 3, de operação de ressurreição em ressurreição, eu vou crescendo em Deus. Vamos repetir comigo novamente? De ressurreição em ressurreição, eu vou crescendo em Deus. Então, queridos, são esses os ciclos que nós passamos, né, com a nossa caminhada com Cristo. É de 3 em 3, é de ressurreição em ressurreição. Eu venço uma e entro em outra. Eu venço uma e entro em outra. Então, o primeiro 3 na nossa vida, ele fala do novo nascimento.
Quem aqui lembra quando aceitou Jesus? É um momento extraordinário na nossa vida, não é? A gente fica extremamente apaixonado pelo Senhor, a gente quer mais do Senhor, né? A nossa fé, ela é assim, extremamente forte, a gente quer mais de Deus. Se tem um evento, eu não falto de nada, eu não perco nada, eu estou envolvido em tudo. Vamos fazer isso, vamos aqui, vamos, né? É o primeiro amor. Então é o primeiro 3. O primeiro 3 nos fala do novo nascimento. Quando nós recebemos o Senhor, nós recebemos uma visitação especial, né? O Senhor vem sobre nós para nos ajudar ali nesse processo e nos visita e a gente ora, não precisa de ninguém mandar, né? Esse é o primeiro 3. O segundo 3 é o número 6. O número 6 fala de um novo rompimento, quando Deus vai me conferindo uma responsabilidade. O número 6 na Bíblia, que é o segundo 3, ele simboliza responsabilidade. Lembra lá também de Davi, quando Davi foi carregar a Arca da Aliança e da primeira vez ele fez de qualquer maneira, os bois tropeçaram, o moço lá, o levita, né, o Uzá, foi segurar a arca e não podia tocar na arca e morreu, lembra? Então, da segunda vez, o que Davi fez? Davi fez com responsabilidade. Aí, os sacerdotes davam 6 passos com a arca, parava e sacrificava. Os sacerdotes davam mais 6 passos, parava e sacrificava. Porque o número 6 fala de responsabilidade. Então, quando você nasce de novo, você vive um processo em Deus, você experimenta uma nova ressurreição, onde você não é mais um neófito. Você sabe o que é um neófito? Pergunta para quem está do seu lado. Você sabe o que é um neófito? Alguém sabe? Neófito é um novo na fé, né? É um novo convertido, é um neófito, está fresquinho, aceitou Jesus agora, né? Então você não é mais um neófito, agora você já tem condições de assumir responsabilidades no reino de Deus. E quando você assume e cumpre esse tempo, você rompe para o terceiro 3. Fala comigo, terceiro 3. É para vocês não dormirem, gente, porque o calor deixa a gente com a pressão baixa, não deixa? Então não quero ninguém dormir, me ajuda a pregar, viu? Quando você rompe, né, desse ciclo de responsabilidade, você entra no terceiro 3. O terceiro 3 é o número 9. O número 9 nos fala de uma gestação. Depois de você ter nascido de novo, depois de você ter aceitado o ciclo de aperfeiçoamento de Deus, você ganhou responsabilidade de carregar a presença de Deus. Agora Deus gera algo dentro de você. É um ciclo de crescimento. Deus gera algo dentro de você. Deus coloca uma graça sobre a sua vida, uma unção fresca, né? Deus coloca algo que brota de você. Ou seja, você agora passou do nível da responsabilidade e você começa a gerar. Você começa a dar frutos para o Senhor, porque no seu interior você começa a gerar. Amém? E quando você conclui este ciclo de cuidar desse bebê, né, que muitas vezes é alguém que você já ganha para o Senhor, porque você já tem condições de evangelizar, de levar alguém a Cristo, né? Quando você cuida bem desse bebê, você entra para o quarto 3. Fala comigo, o quarto 3. O quarto 3 é o número... Estão ligados, gente? O quarto 3 é o número 12, muito bem. O número 12, ele nos fala de governo, né? Quando você entra nesse ciclo, você entra em áreas de governo. Aí você vai ler lá em Apocalipse, né? A cidade santa, ela tem 12 portas, são 12 tronos, são 12 reinos. Por quê? O número 12 nos fala de governo. Então, quando você passou o período ali da gestação, você entra num período de governo. É assim que funciona o ciclo de desenvolvimento de Deus. É de 3 em 3. Deus é um Deus trino, né? Isso está no DNA de Deus. E aí, quando a gente vê lá na Bíblia, quando Deus fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Não é só para mostrar que Deus estava com eles. Na verdade, isso é uma escada, é um ciclo de crescimento. Abraão, Isaque e Jacó, né? Lá em Abraão, nós temos a promessa liberada. É o primeiro 3, ele recebeu a promessa, né? Em Isaque, essa promessa se cumpre. Isaque, ele comeu do que o pai plantou, não foi? A gente não vê Isaque se esforçando com nada. Isaque recebeu tudo do pai. Então, a promessa em Abraão, em Isaque, ela se cumpre. E em Jacó, né? É em Jacó que você é marcado por Deus. Então, aqui bate certinho com o texto que nós lemos de Isaías. O primeiro ano é o ano da visitação, você vai receber de Deus. O segundo ano você vai comer do que você recebeu do Senhor, no primeiro ano. E no terceiro ano você vai comer do que você colher através do que você plantou. Então, o Jacó não teve que plantar para poder colher? Lembra que o Jacó trabalhou 7 anos, né, para ter a esposa dele. O sogro dele enganou ele teve que trabalhar mais 7 anos. Ou seja, o que ele comeu, o que ele cresceu e desenvolveu foi através do que ele plantou. Então, quando Deus fala, Deus é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, é um ciclo de crescimento. A comunhão com o Espírito Santo, ontem eu estava conversando com uma pessoa, né, e a gente compartilhando assim, de como é bom você ter comunhão com o Espírito Santo, não é? Gente, é maravilhoso demais. O Espírito Santo, ele faz coisas na nossa vida, ele fala, ele nos ensina, ele nos direciona, ele sabe tudo a nosso respeito, né? E eu comentando com ela, a gente conversando e falando como que é bom a gente ter o Espírito Santo, né? E ela comentou assim, infelizmente não são todos que querem. De fato, não são todos que querem. Então, essa vida desenvolvida em Deus, ou seja, desenvolver a nossa fé, nós precisamos nos dispor, né? Nós precisamos nos dispor a isso. Por quê? Existe algo a ser feito, existe um preço que precisa ser pago, né? A Bíblia também ela nos fala, né, sobre o tabernáculo. O tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. Quem lembra? O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio era o lugar que todas as pessoas tinham acesso. O lugar santo, somente o sacerdote tinha acesso. E o santo dos santos, somente o sumo sacerdote tinha acesso. Então, o tabernáculo naquele tempo era a casa de Deus. Hoje, quem é a casa de Deus? Nós. Nós também, assim como na figura do tabernáculo, nós somos trino, né? Eu sou um espírito que possui uma alma e habito em um corpo. Também sou dividido em 3 partes. O corpo é isso que todo mundo vê, né? Qualquer pessoa pode chegar em você e te dar um tapinha nas costas, não pode? Qualquer pessoa tem acesso. Agora, a sua alma, que é mente, vontade e emoção, qualquer pessoa tem acesso? Não, somente os mais íntimos. Mas e no seu espírito? Quem que tem acesso? Somente o Senhor, né? Então, novamente, o Senhor vem nos mostrar que Ele é um Deus trino, né? Que Ele é um Deus de ciclos, e o 3 é um ciclo de ressurreição. E nós precisamos compreender isso para que nós possamos crescer, amadurecer, desenvolver e dar frutos para o Senhor. Amém? Vamos voltar lá para o texto de Isaías. Isaías 37:30. Isso te será por sinal. Este ano, estou olhando a hora que eu já estou quase terminando, eu não posso acabar muito cedo também não, né, gente? Isso te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer. E no segundo ano, o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. Isaías 37:30. Então, Deus se move, né? Nós já entendemos que Deus se move por meio de ciclos. No primeiro ano, você viverá do que nascer espontaneamente.
é o primeiro amor, né? É essa visitação especial do Senhor. O ciclo de crescimento passa por isso, né? É uma estação triuna. Você come do que nasce espontaneamente. No segundo ano, não nasce nada. Você vai comer do que você colheu no primeiro ano. O segundo ano, você vai comer daquilo que você armazenou, daquilo que você aprendeu, daquilo que você experimentou do Senhor. Então, o segundo ano, querido, é um período de deserto. Não vai nascer, não vai colher. Você vai comer do que você recebeu no primeiro ano. E no terceiro ano, você não vive mais do que nasce, né? Mas você vive do que você planta e colhe, né? No deserto, eles comiam do que caía do céu. Mas lá em Canaã, eles comiam a partir do que eles cultivavam, não era? Então, o deserto era o primeiro ano, caía do céu, né? O período que o povo passou ali. Então, quando o povo saiu do Egito, não foi pela fé e nem porque eles eram bons. Foi pela graça, porque pela graça sois salvos, né? Então o povo, Deus foi lá, arrancou o povo do Egito e Deus visitou aquele povo com favor, com graça, com poder, com bondade, não foi? O povo viu coisas extraordinárias. Foi o primeiro ano, né? Quando nós convertemos, o nosso primeiro amor é assim. Nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Não precisa ninguém mandar você orar, você jejuar, porque o desejo já brota em você, né? Você tem uma visitação especial para isso. Mas já no segundo ano, você terá que viver daquilo que procedeu do ano 1. Ou seja, é o ciclo do crescimento. Então fala assim comigo, ó. Ano 1, visitação. Ano 2, deserto. Ano 3, Canaã. Então, nós vamos dar 3 nomes para esse processo. O primeiro, visitação. O segundo, inspeção. E o terceiro, promoção. É o ciclo de Deus na nossa vida. Visitação, inspeção e promoção. Aquilo que você recebeu na visitação terá que te manter para viver na inspeção, ou seja, na prova que virá no ano 2. Então, conforme a resposta que você dá no ano 2, vem o ano 3. E o ano 3 é quando ele te dá uma capacidade de desfrutar daquilo que é uma Canaã. Canaã é tempo de desfrute, ou seja, é uma promoção. Isto é um ciclo de crescimento. Então, querido, no primeiro ano, Deus mostra para todos que Ele está com você. É o tempo da visitação. Mas no segundo ano, é tempo de você mostrar para o Senhor que você está com Ele. Porque no segundo ano, né, é o tempo da prova, é o tempo do deserto. E no mundo pentecostal, gospel aí, né, a gente costuma ouvir muito que a pessoa está na prova é porque está em pecado, é porque Deus está pesando a mão. Quem já ouviu isso? Ó, fulano está com essa doença que não sabe o que é porque Deus está pesando a mão, é porque está em pecado. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Mas isso não é verdade, sabe por quê? Deus não é um Deus vingativo. Deus é um Pai amoroso. Então, todas as vezes que nós estamos passando por uma prova, é porque o Senhor quer nos expandir. O Senhor quer nos levar a um nível de crescimento. O Senhor quer que você se desenvolva, que você cresça, né? Por exemplo, na escola, a professora passa o bimestre inteiro ensinando uma prova, aí ensinando uma matéria, aí chega na hora da prova. Nós temos alguns professores aqui, né? É assim que você faz, Claudiane? Chega na hora da prova, você pensa assim, agora eu vou ferrar esses meninos tudo. Eu quero mais é que eles se lasquem mesmo. É assim que o professor faz? Não. A prova é para o professor ver o quanto o aluno absorveu daquela matéria, não é? E ele, tendo absorvido bem, o que vai acontecer? Ele vai subir de nível. Ele vai receber coisas maiores. Então, querido, Deus, a prova na nossa vida é dessa mesma forma, né? Deus, Ele quer incutir coisas em você.
Ele quer ver, passamos pelo período da visitação. Estamos apaixonados pelo Senhor. E tudo para nós é o Senhor. Mas será que quando faltar algo na nossa vida, nós vamos permanecer com essa paixão? Será se eu vou continuar demonstrando e dizendo para o Senhor que eu amo Ele acima de todas as coisas? Ou será se é só quando as vacas estão gordas? Né? Então, Deus ele permite testes na nossa vida. Isso é fato, né? A prova de Deus não é Ele se vingando, mas é Deus te desenvolvendo, é Deus te expandindo. Os nossos ciclos de crescimento e desenvolvimento passam por essas questões. Um tempo de visitação, um tempo de inspeção e um tempo de promoção, né? O segundo ano é um ano bastante difícil, né? Quem aqui gosta de passar no deserto? Quem gosta de passar prova? Ninguém, né? O segundo ano é um ano de retração, é um ano de revés. Aí você entra naquele período que parece que o céu é de bronze, nada que você ora, você vê acontecendo. Você não consegue nem mais ter palavra para orar, você parece que perdeu as forças, você não sente Deus, Deus parece que sumiu, Deus fala com todo mundo, Deus não fala comigo mais. Ai, Jesus, que saudade daquele tempo, né? Você começa a ter saudade da glória de Deus. Esse é o tempo do deserto. Deserto é um tempo doído, é um tempo sofrido, né? E às vezes a única coisa que você quer é orar e conseguir derramar uma lágrima. Mas muitas vezes no deserto nem lágrima nós conseguimos derramar. Mas, querido, isso não é Deus se afastando de você. Isso não é Deus retendo as coisas de você, não. Isso é Deus te desenvolvendo. É Deus te chamando para um crescimento. Agora eu preciso tirar você desse nível aqui do leitinho, onde você tinha 100% da minha atenção. Agora não, agora você já é um rapazinho. Agora você já consegue caminhar com as suas pernas. Agora você consegue comer com a sua mão. Né? Então, o ano 2 é um ano que ele vai exigir esforço de nós. Né? O ano 2 é o tempo de você mostrar para o Senhor que você está com Ele. Você vai estar com Ele quando as circunstâncias forem contrárias? Você vai permanecer com Ele? Você vai continuar adorando o Senhor, orando e mantendo a sua fé no Senhor? Porque, querido, é no ano 2 que nós demonstramos a sua fé. Porque quando você está vendo as coisas acontecer, quando você está sentindo a presença de Deus, quando o louvor te toca, a palavra te toca, você está sentindo, não é fé, é constatação. Mas quando você não está sentindo nada, e você tem que exercer fé contrário a tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você vê, esse é o ano 2, né? Nós teremos que aprender a nos desenvolver. E aí parece que a gente está seco, você não consegue sentir a presença de Deus, você não consegue se alegrar com as coisas do Senhor, é um ano de sequidão. Nós precisamos aprender a nos desenvolver. O Senhor está trabalhando ciclos de desenvolvimento em nossa vida. Quem aqui crê que Deus está operando na vida da igreja? E nós estamos num ciclo de desenvolvimento. Quando a gente para olhar tudo que Deus tem ministrado na nossa vida, querida, eu falo assim, como igreja, eu falo, é muita graça, é muito favor de Deus derramado sobre nós, é muita revelação. Mas e aí, o que é que eu vou fazer com isso? Eu preciso dar uma resposta para Deus, eu preciso dar uma resposta. E quando Deus, Ele parece que está em silêncio para nós, querida, é porque Ele está esperando uma resposta sua. Ele está esperando você romper, né, com essas cadeias de sentimento que você precisa sentir para você crer. Não, eu não preciso ver, eu creio que o Senhor está comigo. Amém? Então, né, Deus ele faz um convite para Jesus, ele faz uma proposta para Jesus, e no dia 1, Jesus aceitou essa proposta, Jesus foi na cruz e morreu na cruz. No dia 3, o que Jesus experimentou? Uma ressurreição. Mas no dia 2, querido, o que Jesus fez no dia 2? Você já leu sobre isso?
Você sabe o que Jesus fez no dia 2? No dia 2, Jesus foi lá no inferno. E muitas vezes na nossa vida nós vamos ter que entrar em áreas dentro de nós mesmos que para nós vai ser um inferno. São áreas de trevas, né? Mas assim como Jesus foi no inferno, o que ele fez? Ele pegou as chaves do inferno e ele veio para a ressurreição com as chaves do inferno na mão. É isso que o Senhor nos chama. O dia 2 vai ser difícil. O ano 2 vai ser difícil. Vai ser ano de sequidão. Vai ser ano de silêncio de Deus. Vai ser ano parece que Deus está retraindo, parece que Deus não te ouve. Mas é o momento de você dar uma resposta para Deus. É o momento de você abrir áreas da sua vida que talvez ainda estão em trevas, sabe por quê? Quando Deus ele vai nos mudar de nível, tem um nível, você está aqui, e você tem áreas dentro de você, que são áreas de rejeição, áreas de orgulho, de medo. Quantas coisas tem, né? São inúmeras. Então, nesse nível aqui, você pode transitar tranquilamente, que o diabo não vai te pegar, porque você está no nível raso. Mas quando o Senhor quer te levar para um nível mais alto ou mais profundo, essas áreas precisam ser tratadas. Sabe por quê? Para subir de nível, se você carregar essas trevas que tem dentro de você, aqui o diabo te pega. E aí, quando ele pega para valer. Então é por isso, querido, que Deus, de tempo em tempo, Ele opera na nossa vida. E Ele tira coisas da nossa vida. Quarta-feira a Roberta ministrou aqui, né, que nós somos o vaso na mão do oleiro e às vezes ele tem que quebrar, desmanchar o vaso e fazer de novo. E isso dói, né? O ano 2 é um tempo de dores. De ressurreição em ressurreição eu vou crescendo. E essas mortes, que são batismos, elas vão nos fazendo amadurecer e sermos firmes e constantes. Fala comigo essas duas palavras, firmes e constantes. É isso que nós precisamos ser na presença do Senhor. Querido, nós não podemos ficar vacilando, não. Nós precisamos ser firmes e constantes naquilo que o Senhor nos chamou, né? E para nós nos desenvolvermos, nós precisamos entender um pouquinho sobre essa palavra desenvolvimento, né? Desenvolver. Quando eu falo desfazer, você tem facilidade de entender, não tem? Você fez uma coisa, você vai desfazer. Quando eu falo descolar, você colou uma coisa, você vai descolar. Tem facilidade de entender, não tem? Quando eu falo desmontar, você montou uma coisa, você vai desmontar. Então, o que é desenvolver? Partindo desse princípio, é desenvolver. Ou seja, eu me envolvi com algo que eu preciso me desenvolver. E quando a gente olha para a trajetória de Abraão, a gente vê claramente esse ciclo de crescimento na vida de Abraão. E os momentos em que Abraão teve que se desenvolver de várias coisas para ele poder crescer na presença de Deus. A primeira coisa que Deus pediu para Abraão foi o quê? Abraão, Deus chamou Abraão, sai do meio da tua parentela. Abraão, se desenvolva da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão foi, Deus era com ele, Deus se manifestou a Abraão, Deus gerou coisas na vida de Abraão, e aí chegou um segundo momento, Abraão, eu preciso te levar agora a um nível mais alto. Você, Abraão, agora vai ter que se desenvolver do seu sobrinho Ló. Não foi assim que Deus fez? Abraão não teve que se desvincular de Ló? E aí, querido, nessa hora, né, nós temos que nos desvincular de muitos apegos emocionais, né? Talvez coisas vão ter que morrer na sua vida e você vai sentir. Você vai sentir, mas logo ali o Senhor vem com uma recompensa. Então, Abraão, ele se desenvolveu de Ló.
E o Senhor continuou manifestando. Abraão, cada vez ele crescia mais, ele se tornava mais próspero, ele tinha mais intimidade com o Senhor. Aí, um novo ciclo na vida de Abraão. Abraão, agora você vai ter que se desenvolver do seu filho Ismael. O que Abraão fez? Abraão despediu Ismael e, teve que se desenvolver de Ismael. Novamente, toda vez que Deus pedia algo de Abraão, Abraão crescia em fé, Abraão crescia no seu relacionamento com Deus, Abraão se desenvolvia, Pensa em quanta dor, quantos processos Abraão passou. Cada encontro tinha um marco, cada renúncia era um altar que era levantado, Deus prometia coisas para Abraão e Abraão crescia em Deus. E agora, querido, chega o tempo que Deus pede para Abraão aquilo que ele tinha de mais precioso. Abraão, agora é hora de você se desenvolver do seu filho Isaque. O que é o Isaque? O Isaque é aquela promessa que Deus te deu. O Isaque é aquele algo especial que você tem na sua vida. E aí chegou o momento que para Abraão crescer, Deus pediu para ele o Isaque. Ele teve que entregar o Isaque. Qual é o Isaque que você está segurando? Qual é o Isaque que tem impedido você de crescer e romper nesses ciclos e experimentar mais do Senhor? O Senhor está aqui nessa noite nos pedindo o nosso Isaque, nós precisamos entregar, É um chamado para se desenvolver com as coisas que passaram, para nos envolvermos com as coisas novas de Deus, com as novas estações. Nós vemos também, quando Lázaro morreu, o Senhor chegou ali diante daquela tumba e falou: Lázaro, vem para fora. Lázaro veio envolvido em faixas. O que Jesus fez? Pediu para os discípulos: desenvolva ele. Desenvolva, porque agora ele vai viver o novo de Deus. Para viver o novo de Deus, nós precisamos desenvolver, O Senhor está nos desenvolvendo. O Senhor está nos expandindo. Igreja, tem coisas que nós vamos ter que deixar para trás. Tem alguns Isaques que nós vamos ter que entregar no altar do Senhor. Nós vamos ter que desvincular de coisas que são legítimas na nossa vida. Algumas semanas atrás, foi na semana que antecedeu o culto das Déboras, porque eu testemunhei sobre isso lá, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava numa casa muito grande, que era a minha casa, mas não é a casa que eu moro. Então eu entendi que é a minha casa igreja, é a nossa casa. Era um lugar muito grande. E eu comecei a tirar coisas de dentro da minha casa e eu olhava para aquilo e eu falava assim: meu Deus, para que eu estou guardando esse tanto de coisa? Estava tudo novo, mas não servia para mim mais. E sabe o que eram essas coisas? Eram carrinhos de bebê, vários, eram bebê conforto, eram roupas. E eu tirava aquilo tudo, aquela quantidade de coisa e tirava, estava tudo novinho, mas para mim não servia mais, porque até no sonho eu pensava assim: eu não vou ter filho mais, E então isso não serve mais para mim. E aí eu acordei e fiquei pensando naquilo, e o Senhor já tinha me falado algumas coisas em sonho nos dias anteriores, e eu falei: Senhor, o que significa isso? E aí Deus falou claramente comigo: vocês vão ter que deixar algumas coisas que são coisas de criança. São boas, são legítimas, mas não servem mais para vocês. Pode ter utilidade para outros, mas não para vocês. Querida, eu até arrepio, porque o Senhor, Ele quer nos elevar de nível. Como igreja, nós estamos saindo de um deserto, amém? Quem está com a gente há mais tempo sabe do que eu estou falando. Nós estamos saindo de um deserto, e agora nós precisamos desenvolver, deixar para trás as coisas de menino e viver aquilo que o Senhor tem para nós de fato, como filhos crescidos, como filhos que podem receber um alimento sólido, amém? Então nós crescemos por meio de ciclo. Cada vez que você cumpre um ciclo de desenvolvimento de Deus, você é inserido em um novo andar. Você concluiu com sucesso esse ciclo aqui, o que vai acontecer? Você vai para o nível acima.
Concluiu esse, você vai para o nível acima. Até você chegar, querido, no nível de autoridade, que é o número 12. E quando você tem autoridade sobre todos esses outros níveis que você já passou, aí você vai entender que seja na alegria, seja na tristeza, seja na dor, seja na dificuldade, o Senhor está com você. Mesmo quando você não está vendo, quando você não está sentindo, quando você não está percebendo, porque você elevou o nível. Você permitiu que o Senhor derramasse sobre você uma nova medida de crescimento, de desenvolvimento. Amém? Então, querido, tem áreas na nossa vida que Deus vai ter que tratar, né? Áreas Para o Senhor, nós precisamos ser cada dia mais humildes, amém? Então, para eu ser humilde, o que o Senhor vai ter que fazer? Ele vai ter que tocar em áreas de orgulho na minha vida. O Senhor quer que você seja corajoso, amém? Para você se desenvolver como um corajoso, Deus vai ter que tocar em áreas que você tem medo, que você se sente inseguro, né? Deus quer acrescentar a sua fé, mas para isso acontecer, Deus vai ter que tocar em áreas na sua vida que você é incrédulo. Né? Outra coisa que Deus precisa trabalhar na nossa vida é a falsa culpa, né? Porque Deus só trabalha com a verdade, é aquele falso arrependimento, né? A falsa culpa, nós não vencemos ela com o sangue de Jesus, nós vencemos com a verdade. Toda vez que eu cresço em glória, eu cresço em humilhação. Toda vez que eu for subir de nível, Deus vai tratar áreas na minha vida. Então, querido, se você hoje está com um problemão aí na sua vida, glorifica a Deus e peça ao Senhor para você aproveitar o melhor disso e aprender e reter o melhor disso, porque é Deus te expandindo, Deus te levando a um novo nível de autoridade, porque cada medida de humildade que Ele faz crescer em você, você cresce em um nível de autoridade. Você quer crescer em nível de autoridade? Você quer receber as coisas profundas do Senhor? Assim como o apóstolo Paulo, né, lamentou porque aquele povo não recebia, você quer receber esse tipo de alimento? Né? Nós precisamos vencer essas medidas de orgulho que nós temos dentro de nós. Sabe por quê? O Senhor quer que nós desenvolvamos como família, como filho, como esposa, todas as áreas na sua vida o Senhor quer te desenvolver. Amém? O Senhor, Ele opera por meios de ciclo. E quando nós entendemos isso, nós elevamos o nível. Amém? E, querido, para finalizar, abra sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. E eu questionando ao Senhor, Senhor, mas será se o apóstolo Paulo não revelou isso em nenhum livro? Esse segredo, essas coisas que ele queria ter revelado, mas a igreja não tinha condições de receber? Aí, o Senhor me levou lá para a carta aos Efésios. E segue, é uma leitura um pouco extensa, mas nós já vamos finalizar com isso. Efésios capítulo 3. A partir do verso 3. Eu vou ler na minha versão, não sei qual que está ali, a minha é NVT. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus, que creem nas boas novas, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas.
Ainda que eu seja menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo, que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Era esse o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Você entendeu esse texto, querido? Aqui o apóstolo Paulo entregou aquilo que ele recebeu do Senhor. Olha, vocês agora são filhos. O que nós estamos recebendo como igreja, querido? O que o pastor está trabalhando nessa série? Uma vida profundamente formada. Alicerces embasados, formados, uma vida fortalecida. Você entender que você é amado por Deus, entender a altura, a profundidade do amor de Deus sobre você. Esse é o segredo revelado. Essa é uma verdade que somente os filhos maduros podem suportar. Você é amado por Deus, independente no seu ciclo que você está vivendo aí, se você está no ano 1, se você recebeu Jesus agora, está apaixonado pelo Senhor, glória a Deus, mas o ano 2 vai chegar, o ano de sequidão, o ano que você vai ter que responder para Deus, mesmo não vendo as coisas acontecerem. Mas quando a gente entende essas verdades, nós somos filhos amados de Deus, nós somos preciosos. Os meninos do louvor já podem subir. Nós somos preciosos para o Senhor. Deus tem se manifestado a nós como igreja de forma sobrenatural. Entender o poder de ser filho, né? Nós recebemos aí o 30 semanas, que é um período de nós permitirmos tratar dentro da nossa vida essas áreas que sozinha a gente não ia conseguir, que a gente talvez nem ia entender que precisava ser tratado. Sabe, querido, o que eu entendo com tudo que nós estamos vivendo? O Senhor, Ele quer elevar o nível. O Senhor, Ele quer nos dar uma medida de fé sobrenatural. O Senhor quer nos levar a novos caminhos, a novas estações, a um novo tempo. Então, se você está no ano 2
Descansa seu coração, porque a ressurreição está chegando. O dia 3 está chegando. O tempo da promoção, o tempo de você desfrutar, né? O Canaã é tempo de desfrute, é lugar de promessa, é lugar de você deleitar naquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida, amém? Vamos orar? Se coloca de pé, nós vamos orar, nós vamos adorar o Senhor. Que nós possamos sair daqui nessa noite, convictos de que Deus tem algo especial para nós como igreja. E para aqueles que se dispuserem a crescer, a amadurecer, a experimentar o melhor do Senhor, querido, você vai subir de nível. Deus vai te revelar coisas mais profundas. Tempo de crescimento, ele é precedido por um tempo de pressão. Quem aqui está vivendo pressão? Pressão em casa, no trabalho, na família, vida financeira, pressão de todos os lados. Mas depois da pressão, vem o crescimento, vem o desfrute, vem o tempo de você se deleitar no Senhor e viver de fato aquilo que o Senhor tem para nós. E que nós possamos crescer de fé em fé até chegar à estatura de varão perfeito. É isso que o Senhor espera e deseja de nós. Cristo vem buscar uma igreja madura, uma igreja que se desenvolveu, que deixou as coisas de menino para trás e de fato assumiu responsabilidade de homem crescido. Cada dia que você vê uma notícia na internet, você fica mais apavorado, porque cada dia mais a gente vê os sinais se cumprindo para a volta de Cristo. Hoje eu cheguei aqui na igreja, uma irmã veio compartilhar comigo que ela viu uma notícia de um acordo de paz. Um acordo de paz entre a ONU e aquela situação lá que é bíblica. Ou seja, querido, o que você está esperando para você crescer e desenvolver a sua salvação? O Senhor vem buscar uma igreja de vencedores, uma igreja de filhos maduros. Salvação é só a porta de entrada. Que você não fique aqui, querido, porque eu creio literalmente que nós vamos experimentar dessas coisas. Mas para os filhos crescidos e amadurecidos, isso é assunto para uma outra mensagem, mas para os filhos amadurecidos, eles vão experimentar o arrebatamento da igreja. Mas tem alguns, queridos, que se não amadurecer no tempo que se chama hoje, vai ter que amadurecer à força. Mas aí debaixo de perseguição, debaixo de morte, de dor, de sofrimento, nós ainda estamos vivendo o finalzinho da graça. Finalzinho da graça para nós entrar na era do milênio. Deus está preparando uma igreja de vencedores. E se você quer fazer parte disso, se posicione, se desenvolva, deixa para trás as coisas de menino, se comporte como um filho crescido, como alguém que tem a responsabilidade de carregar a presença do Senhor. Amém?